Network é a pessoa, tu ligar pra pessoa e a pessoa te atender. O cara desconhecido, mais bem relacionado que eu conheço. Pronto. Vambora. Bora. Eu tô com um cara que eu admiro demais, Estevam Casa Cria. Qual uma pergunta absurdamente estranha você faria para uma pessoa desconhecida que você quer começar um relacionamento de network? Eu começaria uma pergunta estranha que eu faria. Absurdamente estranha. Quais são as manias dela? Sei, talvez. Mania? Não, eu tenho certeza que dentro de você tem muito mais. Pensa na coisa mais absurda da tua vida para você começar um relacionamento. Porque a gente sabe que para começar relacionamentos, trocas, amizades ou até por interesse, a gente precisa chamar a atenção da pessoa. É tipo como funciona na internet, né? Em 3 segundos você tem que reter a atenção da pessoa. E você sabe que tu tem uma chance única de 3 segundos, então tem que ser uma pergunta absurdamente estranha, mas que automaticamente toda a atenção se volte para você. Difícil, mas... Cara, pergunta difícil. Eu vou te dar um time para você pensar nessa pergunta e a gente volta para ela no final. Então, hoje, a gente está abrindo meu segundo episódio do Monocast, que na minha cabeça faz sentido ter um podcast ou videocast chamado Monocast, que na teoria deveria ser só eu, só que na minha cabeça faz sentido uma coisa, na sua faz completamente outra, então acaba sendo mono. Você falou assim, cara, eu não crio relacionamento, eu cultivo relacionamento. Isso, na hora, me pegou. Cara, esse papo vai ser legal, porque acho que eu nunca conversei isso com ninguém, nunca tive a oportunidade de falar com ninguém. E na minha vida, Gui, eu sempre acreditei que para você ser realmente interessante, você tem que realmente se interessar. Eu enxergo com muita facilidade que as pessoas elas deixam de perder uma puta oportunidade. Por quê? Se eu tenho a abertura de estar com você, eu sempre tento jogar um jogo inverso das coisas. Quando a gente se conheceu, por exemplo, a leitura que eu faço beleza, na época você tinha 1 milhão e pouco, você já era grande, mas eu entendo que todo mundo que se aproxima de você já quer alguma coisa, né? 95% das pessoas já quer uma foto, já quer se autopromover. Eu também quero isso, isso é óbvio, você alavanca as pessoas, você tem vitrine, você tem audiência. Só que na minha cabeça, desde novo, eu fui desenvolvendo esse mecanismo reverso da coisa. Desde novo quando? Cara, desde meus 15 anos, mais ou menos, que eu já comecei a correr atrás. E eu lembro de uma história que eu sempre falo dela. Eu queria muito me aproximar de um cara que muito grande, tinha uma energia muito boa, assim, tal, já zerou o game, era muito grande. E eu tava num evento network, e esse evento era, sei lá, pra conhecer gente. Oi, o que você faz? O que você faz e tal? E tinha uma hora do evento, você tinha meia hora pra escolher um mentor. E tinham vários caras gigantes lá, e tu trocava uma ideia com o cara. Foi teu primeiro evento? Foi o primeiro evento que eu me conectei com alguém muito grande, nesse nível ali. Já tava rodando já 1 milhão, na época não tinha carro, eu tinha 60 reais no bolso nesse dia, lembro bem. Já era o final de um evento em Botafogo, do prédio da IBM. E aí eu correndo atrás, porque assim, eu tinha uma realidade que eu queria começar a criar relacionamentos com pessoas prósperas e grandes. Aquela transição onde eu olhei pro meu redor e falei assim, cara, eu não quero essa galera que tá do meu lado aqui, acho que os caras não vão muito longe com essa rotina que eles levam, não. E eu olhava pro meu redor, minha família e tal, eu falei, cara, eu preciso criar ambientes novos. E eu escutei na época muito podcast falando, pra você mudar a tua realidade, você tem que mudar o ambiente que você tá. Eu comecei, teve um período da minha vida que eu fiquei em muitos ambientes desses, o tempo todo, palestra, tudo que era de graça eu tava lá enfiado, querendo fazer relação com a galera, conhecer gente nova e tal. E aí eu tive a abertura de falar com o mentor 30 minutos. Aí eu escolhi um cara específico, que é o Túlio, um abração, Túlio. E era um cara gigantesco, assim, com energia boa pra cacete. Todo mundo engomadão, ele é o cara que tá com um blazer, um reboque, felizão, rindo e tal. Me conectei muito com ele. E aí eu pensei, falei, cara, eu tenho meia hora pra falar com um cara que já zerou o game. Eu não quero pedir mentoria. A régua dele é diferente da minha, eu quero virar amigo dele. E às vezes as pessoas tentam, talvez vestir um personagem ou como a roupa e tal. Cara, às vezes é só você ser você. É só você realmente trocar
uma ideia. Fala realmente o que está na tua cabeça da forma que você queria. E às vezes as pessoas acabam não dosando, porque por você ser grande, as pessoas têm medo de falar com você. Ela acaba não tendo real noção do potencial que ela tem. Eu costumo falar com todo mundo, que a gente fala, cara, você tem facilidade para lidar com gente grande. Eu falei, cara, ele é igual a mim. Ele tem medo igual a mim, ele dorme igual a mim. A única diferença é que ele tem mais coragem do que eu. Porque ele tem mais resultado, porque ele enfrentou muito mais coisas do que eu. Então, naturalmente, ele assumiu muito mais risco, teve muito mais resultado. E aí, na época, Você acha mesmo que a pessoa que tem mais resultado que você teve mais coragem que você? acredito que sim. Tu não acredita que tem aí uma dosagem de sorte? Eu acredito que não. Não? Acredito que não, porque a sorte ela pode acontecer, acho que para alguns, mas a proporção disso acho que é muito pequena. Tá. Isso é construído, isso é na raça. E eu tenho muita referência de pessoas que criaram coisas do zero e hoje são grandes. E, cara, toda a referência que eu tenho deles é trabalhando duro, pesado, é noite virada. Então, eu sempre acreditei e fui moldando, absorvendo isso. Então, meu primeiro contato com um cara muito grande foi ali. E aí eu lembro que eu tinha meia hora. Eu pensei rápido, falei, cara, se eu pedir mentoria, esse cara me falar qualquer groselha, eu vou para casa, eu não vou saber metade, eu não vou saber decifrar, que ele já tem muita referência, o cara que me dá pra ser meu pai. Eu falei, quero virar amigo desse cara. Pensando rápido. Eu fui direto ao ponto com ele. Olhei no olho dele e falei assim, cara, eu já entendi que para mim ser grande, eu tenho que ter gente igual você na minha rede de contato. Eu não tenho. Eu sou muito bom nisso, nisso e nisso. Eu queria te pedir... O que era o nisso, nisso e nisso? Era comunicação. Eu vi que ele era muito fraco em algumas coisas de comunicação, não se vendia tão bem. E eu falei, cara, acho que eu posso agregar. E eu sempre identifiquei como eu posso agregar. Então, quando eu entro em alguma coisa, o meu olhar está sempre olhando aonde eu entro e aonde eu faço diferença. Perfeito. Sempre. Isso sempre me acompanhou. Aí uma pausa aqui, eu lembro de almoços que eu jantava com umas pessoas, eu almoçava, que eu comia mais rápido, porque eu queria ir pagar a conta, que o almoço estava para pagar, pelo menos. Para o cara poder. Era a minha forma de mostrar para ele que você estava honrando ele. Tipo, o cara pagou a conta. Ó, o almoço estava para pagar. Que eu pensava, cara, o que eu vou dar de presente para esse cara? Legal. Eu não tenho grana para dar um presente, talvez de 5, 10, que é a realidade dele. Ele já é muito grande. Mas nessas pequenas coisas, ele ia me conhecendo. E eu ia mostrando para ele que eu era maior do que o dinheiro. E aí chegava uma hora que ele desarmava e isso já era um amigo. E quando via coisas muito grandes, acontecia assim, porque era o game dele. Tudo que ele faz já é muito maior do que era a minha realidade. E aí, voltando nesse lance do Túlio, eu bati um papo com ele, olhei no olho dele e falei assim, cara, eu sou bom nisso, nisso e nisso, que era a comunicação, e o pouco que eu tenho eu quero te servir. Em troca eu quero andar do teu lado. Eu vou ser o melhor aprendiz que tu já viu na tua vida. Tu me dá a oportunidade de andar com você? Aí eu estendi a mão, ele achou legal, tipo, isso meio que impressionou ele. Todo mundo tava com o mesmo formato de falar o negócio, ele dava uma mentoria. Eu quebrei um pouco desse gelo e ele, tipo, me olhou. Aí beleza, batemos um papo e tal, e eu tinha 60 reais no bolso. Quando ele foi embora, eu sabia que ele não era do Rio. Então pensei rápido, cara, deve estar em algum hotel, na casa de alguém e tal. E aí tem coisas que quando a gente quer realmente crescer, a gente faz umas coisas por impulso. Eu tenho milhões de histórias que eu fui fazendo por impulso. E hoje eu vejo e falo assim, cara, que foda, porque é isso que faz a coisa acontecer, é só coragem de, sei lá, e falar o que você quer falar. E aí quando ele tava saindo, eu falei assim, Túlio, pô, tu vai pra onde? Vi que ele tá esperando um táxi. Nem tinha Uber X na época, acho que era Uber Black, tava começando no Rio. Aí eu falei assim, cara, ele falou, vou pra Ipanema. Eu falei, porra, tô indo pra lá, vamos achar o táxi. E, tipo, eu morava em Caxias, velho. Tipo, nada a ver a parada. Já era quase meia-noite, já não tinha nem mais ano pra ir embora. E eu mandando mensagem pro meu pai, pai, tá onde? Me pega em Ipanema, tipo, me ajuda aí e tal. Eu te explico. Mas eu só queria que ele lembrasse de mim mais tempo. Eu só queria falar com ele mais tempo. E ele gravasse o meu rosto. E aí fui trocando ideia com ele, mas a postura não era quem tava com 60 reais no bolso. Tava de boa ali, trocando ideia e tal. E já preocupado, conversando ao mesmo tempo, preocupado como é que eu ia voltar pra casa. E aí foi legal, porque ele gravou a minha cara, trocamos WhatsApp e tal. Passou uma semana, esse cara me liga. E aí, cara, tá fazendo o quê e tal? Eu falei, pô, tô trabalhando. Na época eu tinha escritório no centro do Rio. Aí eu falei, tô trabalhando, vamos pra Campus Party? Aí eu, vambora e tal. Nem sabia o que era. Já liguei o telefone jogando no Google Campo, que merda é essa? Aí eu fui lá, que era um evento em São Paulo e tal. Aí eu fui pra lá e andei com ele. E por ele ser um cara muito grande, era um cara que ele faz, você acaba aprendendo. Você vê como é que ele gerencia problema, aí entra uma ligação de um prejuízo, e você vê como é que ele lida, como é que ele trata as pessoas na rua. Cara, tudo ali é uma aula, tipo, absurda. Você vai entendendo como é que ele
com a energia que ele bota nas coisas, assim, o controle emocional que ele tem para poder desligar de uma coisa de negócio e agora ter empatia com uma coisa que aconteceu na rua e volta e tá resolvendo coisa grande. Então aquilo ali para mim foi uma, porra, uma puta de uma escola. E os primeiros pontapés assim de coisas foi ele que foi me dando. E aí Legal. ele foi para uma rádio, ele, pô, bota o microfone aí. Aí eu botei, ele começou a falar, do nada ele me apresentou lá como especialista em marketing digital, eu regalei o olho, falei, "Túlio, que porra é essa? Não sou especialista." Tipo, ok, fala, pô. E eu fui, falei, quando eu falei, eu passei a bola para ele, e aquilo já me deu uma coragem. Então, esse dia e esse momento mudou. Hoje eu sou amigo de um cara que tem muito mais anos de estrada, muito mais experiência do que eu, porque um dia eu mudei a forma, mas isso começou com eu entrando, agregando com alguma coisa que eu identifiquei que eu podia realmente interessar. E as pessoas geralmente elas é o que eu mais vejo. As pessoas para dar, primeiro quer receber. Perfeito. Eu jogo o jogo inverso. Eu entendo que eu vou dar, e isso é uma coisa que você tem que fazer genuinamente, entendendo que você está fadado a se frustrar. É uma aposta. Eu faço, eu Você planto. já leu o livro de Adam Grant, Dar e Receber? Não. Ele fala exatamente disso. Ele fala de 3 perfis de pessoas, né? Que são as pessoas, são os tomadores, né? Os compensadores e os doadores, né? E ele diz ali no livro que os tomadores são aquele tipo de pessoa que elas nem pensam em fazer pelo outro, elas simplesmente acham que elas. Vamos supor, eu, tá? Tenho Sim. 9 milhões de seguidores ali dentro do Instagram e eu já sou grande. Então eu posso claramente ser um perfil de tomador, ou seja, você tem que fazer por mim, eu não tenho que fazer por você. Só de você Sim. estar do meu lado já tem um valor absurdo. Então você tem que fazer por mim. Seria mais ou menos esse perfil. Tem Que é algo que quase todo mundo faz. que a Né? maioria faz. Tem o compensador, que é eu até faço por você, mas ó, quando eu precisar, cara, eu vou te ligar, hein? Sim. Vou te cobrar aquele favor, aquele que eu te fiz, lembra? Então, olha só, uma hora eu vou precisar de você. E tem aquele cara que é o doador, que simplesmente se doa, vai, faz, e tu não liga para pedir o favor de Sim. volta. Eu acredito que quando você faz isso genuinamente, eu acredito que quem joga o mesmo jogo, entendeu e faz isso, reconhece e isso volta. E quem não Perfeito. faz, isso para mim é um presente, porque eu identifico até onde a pessoa vai. E eu não vou deixar de fazer, mas eu já entendi que essa pessoa está até aqui. Existem, então, ali 2 caminhos para a gente entender o que seria o network, né? É o caminho da intencionalidade Sim. e o caminho de interesse, Uhum. né? E a gente vê que existe uma confusão muito grande entre a intenção, a intencionalidade e o interesse, né? Uhum. E, e há uma confusão muito grande em as 2 palavras e os 2 gestos se assemelharem muito, né? Sim. E a gente ouve muito: "Ah, você tem que agir com intencionalidade", mas na verdade não existe uma intenção, existe um interesse muito claro de que estou tomando essa atitude, porque há um interesse de que eu tenha algo em troca, Sim. né. E pelo que tu tá me dizendo, no teu caso, o network ele não é dessa maneira, ele não Não. funciona dessa forma. Total. Eu acredito que assim, é uma linha tênue ali de você mostrar que você é interessante, que você tem a agregar, mas você não pedir e não esperar nenhum obrigado. Eu não Perfeito. espero obrigado nem da minha mãe. Eu Tá. faço porque eu quero fazer, que eu amo ela, que eu quero o melhor para ela. Mas se ela não reconhecer e não valorizar, tá tudo bem. É isso. Esse para mim é o jogo real do network, porque nessa estrada que a gente acaba fazendo, conhecendo muita gente, a gente se frustra também com muita gente. Você fala: "Cara, como é que eu ajudei o fulano e o fulano não tem consideração de uma coisa tão pequena?" Mas isso diz muito mais sobre ela do que mim. Tá. Eu já mostrei quem eu sou. Mas você, eu sempre acredito que assim, ó, a frustração ela acontece quando há uma expectativa, e a Total, expectativa não é do outro, a expectativa quem gera somos nós, total. né. Então a responsabilidade deveria ser nossa também com a Uhum, frustração, uhum. porque se eu me frustro, é porque a expectativa gerada não foi vinda do outro, e sim Total, de mim. total. Então por que que a gente responsabiliza o outro pela nossa frustração Uhum, ao longo do caminho? total. Eu acho que o que me frustra às vezes, não é que a pessoa não fez, é porque eu vi que ela não teve consideração. Por ela me ligar, eu sou uma pessoa que estou 100% aberta. Tá, E de eu ver que ela que ela nem se abre para realmente te escutar ou falar ou querer ajudar, o que me frustra é isso, não é ela fazer ou não, porque isso aí eu vou encontrar outra forma e vou resolver. Mas a expectativa que eu crio é:
eu sei quanto eu me cobro para agregar e ser útil. Uhum. E a minha cabeça, ela quer resolver problema. Eu sou movido a resolver problema. Tá. Então, quando a pessoa levanta a bandeira, eu já quero pegar e vambora, vamos junto. Se der, vambora. Se não der, vamos encontrar um meio ou alguém que vai ajudar. E é difícil você encontrar as pessoas que também têm esse tipo de pensamento, porque tá todo mundo pensando no próprio umbigo. E eu Uhum. também estou. Mas Ok. eu entendo que isso é um presente. Essas oportunidades de servir, ela é um presente, porque ninguém quer jogar esse jogo. Mas daí por que tu te frustra, então? Porque às vezes você vê que a pessoa não tem consideração de coisas muito, muito pequenas, coisas bobas ali, e quando você para comparar, fala, cara, olha o esforço que eu fui, porque assim, eu já fui uma pessoa, em várias situações da minha vida, que eu era a pessoa que eu precisava de ajuda, Tá. mas eu estava estendendo a mão para ajudar. Ok. Então, na hora que você precisa e a pessoa tem condições, às vezes, de ajudar, eu não digo nem financeira, mas é uma coisa que na verdade para ela é um detalhe. Tá. E ela não faz ou não dá. Você não enxerga que ela tem um carinho, um cuidado, nem para te escutar. Isso frustra, porque você. Não é porque ela não fez, é porque eu acabo entendendo que eu, eu descobri quem ela é. Uhum. E eu achei que ela era outra pessoa. Então, mas daí, olha aí, É, a expectativa que tu depositou te gera essa frustração. total. Então, talvez, não que exista uma receita, né? Mas se a gente não deposita uma expectativa em cima de alguém, obviamente não existe uma frustração, porque tu não espera nada. É, Então, se vir algo bom, tu se surpreende. é, Agora, se não vir nada, não existe a frustração. Mas assim, tem duas coisas. Quando envolve negócio, eu aprendi a ficar intencional. Tá? E aí eu não deixo ruído. Eu agrego, quando é profissional, eu consigo entender que eu consigo ter uma postura de falar, de deixar claro exatamente o que eu visualizo. Perfeito. Quando, às vezes, um relacionamento que você enxerga que é amizade, eu acabo não criando essas. Isso fica, acho, um pouco no ar. Tá. Talvez, acho que é aí que nasce um pouco da frustração. Você A acaba. frustração, então, é no teu âmbito relacional, Total. pessoal, tu diz, Total. né? Profissional Relacionamento zero. pessoal. Profissional zero. E daí a gente volta muito para essa questão da ambiência também, né? Porque normalmente eu e você também, nós saímos de uma realidade que é muito diferente da realidade que a gente vive hoje, Sim. né? E quando eu retorno para o ambiente em que eu saí, eu vejo que grande parte daquilo que eu vivi e das pessoas que continuam lá, elas não querem sair do lugar que elas Sim. estão. Elas estão, não vou dizer que elas estão felizes, porque em grande parte tem suas reclamações, Uhum. mas a gente paga alguns preços, né, por estar na posição que a gente está hoje e escolher os caminhos que a gente escolheu. E sair daquele ambiente é muito doloroso, né? Porque tu desvincula da tua origem, né? E as pessoas, eu até cito numa palestra que é muito legal, eu peço para todo mundo levantar, né? E imaginar assim, que eles estão colocando aqui, faz até em casa aí também, levanta aí do sofá onde você tá, da cadeira e tudo mais, e você coloca meio que uma parede de vidro, faz aí comigo, coloca tipo assim, Uma parede de vidro? levanta uma parede de vidro aqui na tua frente, beleza? Tá. Levantou a parede de vidro na tua frente. Aí, nessa parede de vidro, tá você do lado de cá, certo? No teu ambiente com a tua família, com as pessoas que você ama. E daí você chegou pra tua família ou pras pessoas que você ama, enfim, pro teu ambiente ali. E você fala assim, olha só, pô, vou abrir um negócio. E para abrir esse negócio, eu vou precisar me posicionar melhor. Então, eu vou ter que me vestir melhor, eu vou ter que trocar de carro, enfim. E as pessoas chegam e falam para você: você tá maluco, cara? Para que você vai fazer isso? Por que você vai gastar dinheiro com isso? Por que você vai abrir negócio? Você ganha tão bem. Olha quanto que olha o quanto que você está ganhando aí. Olha o teu plano de saúde. Olha isso. E aí vem trazendo todas aquelas coisas, informações que a pessoa sabe que tem a teu respeito, porque você ofereceu e forneceu essas informações para a pessoa. E daí, de repente, ela começa a te desmotivar. E muita gente acredita em tudo aquilo que a pessoa está falando, tá? E daí tu começa a ficar, poxa, é verdade, cara, por que eu vou abrir uma empresa? Se eu já ganho bem, para que eu vou investir nesse curso? Por que eu vou fazer essa viagem que eu tanto quero? Por que eu vou comprar um carro que eu tanto quero? Entendeu? Por que eu vou fazer isso? Junta grana, eles estão falando para eu juntar grana, para eu guardar, porque pode acontecer alguma emergência e tudo mais. E beleza, daí tu tá ali naquele ambiente absorvendo toda aquela informação.
que tu começa a ficar? Enfraquecido, frustrado, desmotivado, Sim. né? Ao invés de ficar energizado, porque tu chega contando para a pessoa energizado. Aí eu peço para as pessoas fazerem o seguinte exercício. Lembra do vidro que a gente levantou? Vidro, beleza. Eu passo pro outro lado, tá? Passei pro outro lado. E de repente, todas aquelas coisas que as pessoas falavam, eu não posso mais ouvir. Porque do outro lado eu não ouço, mas eu continuo vendo as pessoas. E daí o exercício que eu coloco é, imagina que os teus familiares, as pessoas que você ama, o teu ambiente tá do outro lado. E antes eles falavam pra você, pô, tu não vai conseguir, não sei o que lá, por que você tá fazendo isso e tudo mais. Tu pula pro outro lado, ou seja, teu novo ambiente, você acreditando que tu pode, que tu é capaz, que não tem limitações para o que tu quer, e tu tá do outro lado vendo as pessoas que você ama, você continua vendo, ou seja, ainda existe contato, mas tu não pode mais ouvir essas pessoas. E daí as pessoas do outro lado estão fazendo aqueles gestos que antes eles falavam, tu não vai conseguir e tudo mais. Do outro lado, como você não consegue mais ouvir, e você tá visualizando apenas aquilo, você está vendo as pessoas falando, você está imaginando, pelo menos, ou na tua cabeça, a idealização daquilo que você, em teoria, estaria ouvindo da pessoa é, vai, você consegue, eu tô torcendo por ti, tá ligado? Mais ou menos isso. Óbvio que é uma coisa mais motivacional, mas é só para que a gente entenda que mudar de ambiente não significa que a gente vai ter um desvínculo total. Total. De quem a gente ama, pelo contrário, você vai atravessar essa porta de vidro, tu não vai mais ouvir nada das críticas negativas, e quando você voltar, tu volta fortalecido, e possivelmente até ajudando as pessoas que você... Sim, até porque acho que muitas dessas pessoas que falam esse tipo de coisa, principalmente pai e mãe, é porque eles estão dando, eles acreditam que é o melhor, eles querem proteger. Eles dão aquilo então, que eles têm, né? Faz isso, faz aquela faculdade. Eu na faculdade eu queria sair da faculdade no primeiro mês. Porque para mim era óbvio, eu sempre fui muito questionador. Só que o pai, a mãe, eles acreditam no mundo, na referência que eles têm, que fazer aquilo era muito bom para minha vida. Mas na minha cabeça eu já consegui entender que não era. Perfeito. Porque aonde eu queria chegar, quanto eu queria faturar, aí as pessoas que estavam ali para me ensinar, elas não chegaram lá. Então, para mim era óbvio, eu não tenho que estar ali, eu tenho que escutar outras pessoas. Pelo menos na minha área de comunicação. Se for, dependendo do que a pessoa queira, um médico, por exemplo, vai ter que seguir o protocolo lá curricular. Mas comunicação não. Ou você é bom fazendo o que você faz, ou você não é. Principalmente agora com a era da IA, né? Que a coisa está completamente acelerada. Tem como você ficar 4 anos numa faculdade para você depois ficar mais 2 anos. Bom, 6 anos, como é que vai estar o mundo depois daqui a 6 anos? Você não faz a mínima ideia, vai ser uma loucura. Então... Eu acredito ainda muito nas faculdades, tá? Eu acredito muito que existem pessoas que elas precisam passar e trilhar toda essa jornada, todo esse processo acadêmico. Porque imagina um mundo em que ninguém passa pelo processo acadêmico, tá? Tem pessoas que são mais artísticas, mais criativas, que têm essa dificuldade de estar dentro de uma aula e, enfim, quer viver com a vida mesmo, aprender com a vida. Que é mais o nosso caso, assim, né? Mas eu acho que é de suma importância ainda. Total. As pessoas que querem realmente crescer, acho que é só a gente parar para questionar um pouco a vida. Eu olhei para o meu redor, eu sempre fui uma pessoa muito rebelde na minha infância, não escutava muitas pessoas, sempre fiz tudo o que eu queria, fui convidado, não fui me expulso, fui convidado a me retirar de todos os lugares que eu passei. E agora, esse exercício que você fez, eu nunca parei para pensar realmente. É uma coisa que já acompanha a minha vida a vida inteira. Eu lembro de cenas no colégio que eu pegava, pô, me dá 2 reais, me dá 2 reais, me dá 2 reais. E eu ia, comprava lanche pro zelador, pra galera e tal. Eu já era político pra caramba dessa fase. E eu era o que podia entrar mais tarde, porque eu era amigo do cara, eu era amigo do fulano, eu era amigo do ciclano. E isso sempre me acompanhou. Então, acho que não tem forma mais rápida. Tem várias outras formas de você se aproximar e criar network, mas acho que a forma mais profunda de você construir laço é você realmente se interessar e se cobrar em servir. Eu sempre fui uma pessoa destemida.
Destemido. Isso me acompanha até hoje. O que pra você é ser destemido? Eu tenho medos, eu tenho travas, mas eu me forço e nunca deixo ela ser maior do que a minha vontade de ganhar. E isso são coisas que eu sempre bato na tecla em cima com algumas pessoas, inclusive com a Bruna, falo muito isso. Eu tenho muitos medos, eu tenho muitas travas, mas se eu permito que isso é pessoal, eu sou competitivo, então na minha cabeça eu tô brigando com esse medo e eu não quero deixar ele ganhar. Entendi. Então eu vou com medo mesmo. Daí a tua frase que tu carrega aqui é: quem não faz acontecer, vê acontecendo. Vê acontecendo. É isso. Engraçado, você acabou de me falar isso, daí eu vi a tua frase ali na parede e faz total sentido isso que você tá falando. Porque eu já vi muitas pessoas com medo, esperar o momento, não posso sair desse emprego. E eu olhava pra ela e falava assim, cara, ela não tem noção que se ela tiver só um pouquinho de coragem, ela vai engolir tanta gente. Então o momento certo é sempre o agora. É sempre agora. E nunca deixar o teu medo de consumir. Claro que eu não vou dar um passo que eu não posso dar, mas dentro da minha realidade ali, sempre dá para você melhorar ou você meter a cara. E você nunca vai ser uma pessoa... eu não quero, resumindo tudo, acho que a mensagem que eu quero deixar para mim é: eu não quero me permitir olhar para trás, olhar de fora. Imagina que, sei lá, a vida passou. Eu tô olhando a minha vida e falo assim, cara, naquele dia tu teve vergonha de virar pro lado num evento e falar com aquele cara. Uhum. Você não faz ideia que talvez daqui a 5 anos você poderia fechar um contrato com aquele cara, você poderia ganhar um grande amigo ali pra tua vida. Então eu olho a vida assim. Eu já tive várias travas assim, de olhar no evento e falar assim, cara, eu tenho que a oportunidade de falar com esse cara, ele tá aqui do meu lado. E aí eu tô com um certo receio de abordar ali, e aí só que eu penso, falo, cara, eu não sei de novo quando eu vou ter essa oportunidade. Tá, eu vou. E aí só toma a iniciativa e quando vê, fluiu. É tipo o exercício dessa porta de vidro, desse domo que eu falei pra você. Se você pudesse descrever 3 passos para as pessoas se autodesenvolverem e começar a se relacionar de forma intencional quando necessário e de forma interesseira também quando necessário, trazendo esses 2 pontos e entendendo que nenhum dos dois está errado. Sim. E sim a bagagem que você traz para as ferramentas que você tem, né? Quais as três lições que você deixaria para a pessoa aprender a se comunicar melhor? A primeira que eu enxergo é a ambiência. É o primeiro. É você estar perto de gente que joga o jogo, que você não joga e quer jogar um dia. Tá. Só de você estar nesse ambiente, você vai respirar essa energia. Isso já tem um aprendizado absurdo. Porque quando eu paro para ver, as vezes que eu mais aprendi e fui alimentando essa coragem, era o ambiente. Era eu estar perto de gente que já joga um jogo grande, já tem um drive, já assume muito risco. E você pega aquilo e quando você traz para a tua realidade, e às vezes você quer parar às 8 da noite, aí eu lembro do cara, falei, meu irmão, esse cara é rico, ele tem Ferrari, ele tem milhões de coisas, ele estava trabalhando 11 da noite. Tá. Aí isso era fruto de ambiência, porque eu via esse cara no ambiente dele, como é que ele lidava. Tá, mas agora vamos trazer para a realidade da maior parte da população, tá? A maioria das pessoas não tem acesso. Eu também não tinha. E o que você fez? Eu fui atrás de onde essas pessoas estavam. Então eu ainda morava em Caxias e eu rodava todos os lugares que eu via, que era de graça, porque eu não tinha condição nenhuma. Então a dica não tá, vamos mudar o ambiente, e a dica número 1 para mudar a ambiência é: se você não tem condições, procure eventos gratuitos. É isso. Mas não é para um evento e só para o evento. É você realmente se conectar e falar com as pessoas. Isso talvez me ajudou um pouco, porque eu já era uma pessoa muito comunicativa desde novo. Tá. E talvez tem pessoas que já são um pouco mais inibidas e não quer falar, não sabe como abordar e tal. E quando a pessoa é assim, você faz o quê? Eu acredito que é você tentar identificar o que você é bom. O que você realmente pode agregar para a pessoa. Porque todo mundo tem alguma coisa para aprender com alguém. Você é uma pessoa que, quando eu paro para trocar uma ideia, às vezes boba com você não sabe, mas às vezes eu aprendo só observando. E vendo como é que você lida, como é que você trata, como é que você às vezes administra uma coisa, a pressão que você coloca, que é uma coisa que eu aprendo com isso, porque eu já sou muito mais do paz e amor. Isso ninguém sabe. E eu queria botar às vezes ninguém sabe, você tá revelando coisas sobre mim que ninguém sabe. A bicha é brava, né? De bastidores você que é brava. E aí eu tentava aprender isso. Então eu acredito que a pessoa que é tímida, ela precisa entender o que de fato o que eu sou boa e o que eu
posso agregar? Então vamos lá, então daí a gente volta aqui para a primeira lição. Ambiência, não tem condições, procura eventos gratuitos. Gratuito. Sou tímido. Identifica o que Construa você é bom. a Desenvolva alguma narrativa habilidade. da tua história. Isso. Identifica o que você é bom ou tem feeling para poder se tornar boa. E daí a gente chama isso de pitch, né? O que é o pitch? É você conseguir se vender num tempo muito curto. Ou seja, hoje nas redes sociais, você que está assistindo, por exemplo, rola o feed ali em 3 segundos, já quer ficar... Ah, não é interessante, não é interessante. Você não dá oportunidade para conhecer aquele conteúdo, ou então conhecer aquela pessoa, se apropriar um pouco da história e tudo mais. Por quê? Porque automaticamente você não achou interessante. Então o que você tem que fazer? Entender que se você não é retido em 3 segundos, quando você chegar num ambiente ou se posicionar na internet e também não for interessante em 3 segundos, sim, 3 segundos, em 3 segundos que eu faço 3 segundos, bom, eu encontrei um método de reter a atenção das pessoas em 3 segundos, puxando uma capa. Em 1 segundo eu faço isso. Então, encontrar no que você é potente, que você está falando aí, né? E conseguir contar a sua história, se apropriar daquilo que você é bom, só que rápido. Nem sempre as pessoas vão te dar a oportunidade de você contar toda a tua trajetória. Por quê? Porque elas só vão parar para te ouvir depois que você se mostrar interessante para mais pessoas. Total. E a energia que você coloca também, isso é muito importante. Perfeito. Então eu aproveito que quando eu vou trocar uma ideia com alguém, eu não vejo. Isso é um passo 2? A energia? Eu acredito que sim. Tá. Eu acredito que assim, a pessoa está sorrindo, ela está alegre, ela está sempre com uma energia que realmente contamina a galera. É aquela pessoa que chega naquele ambiente e contamina todo mundo. Tá sempre brincando, tá sempre tirando sarro de alguma coisa, tá sempre sorrindo muito. E tá sempre tentando encontrar a beleza no caos. Que o caos, ele realmente acontece para todo mundo, mas eu conheço muitas pessoas... A Sara é assim. E isso é maravilhoso. Gente assim, quem não quer estar perto de gente assim? Realmente, toda vez que eu vejo ela, tá rindo pra caramba, rindo de tudo. Quem não quer estar perto de gente assim, cara? Quem não quer? Você tem uma escutativa muito boa. Eu falo isso para as pessoas. Você, às vezes, e eu consigo fazer a leitura que às vezes você nem realmente pode estar tão interessada nisso. Aí você se cobra ser interessada nisso, mesmo às vezes não querendo. Sim. Eu consigo fazer essa leitura e vejo, cara, ela não deve estar, mas ela sabe o poder que ela tem, o tamanho que ela tem, ela sabe que o cuidado que ela tem que dosar pode impactar muito essa pessoa, positivo ou negativamente. E eu não tenho isso, tá? Eu não tenho. E eu acredito que é fruto da minha criação. Que eu não tive pessoas, então foi muita dor, mano, foi muita casca, foi muito sozinho tudo ali, braçalmente, tentando encontrar a resposta toda. Então não tive alguém, cara, como é que foi teu dia? Cara, por que você tá mal? Eu nunca tive isso. Eu sempre realmente me blindei como uma pessoa forte, então eu nunca desarmei pra ninguém, eu nunca troquei uma ideia. Eu aprendi realmente a criar casca assim, assumindo risco, tendo responsabilidade, e não tenho quem ligar pra pedir ajuda. Então engole choro, meu irmão, e vai pra dentro, é isso. E tem um lado bom, tem um lado ruim. O lado bom é que eu nunca terceirizo nada. Eu nunca vou depender e falar, isso aqui só resolve se o fulano resolver para mim. Não. Perfeito. Se ele não fizer, eu vou encontrar o plano B, C, D, E e vou resolver. E na minha cabeça, eu não consigo entender, eu não consigo visualizar que não dá. Dá, tem algum caminho. E eu sempre chego lá. Agora a gente vai voltar para aquela pergunta lá do início. Tá. Você lembra qual era? Qual pergunta mais inusitada eu faria para uma pessoa que eu queria muito me relacionar? Isso. É isso? É. Cara, pergunta difícil. Eu acho que eu chegaria, não seria nenhuma pergunta, é aquela coisa que deixa todo mundo meio confuso do vídeo, né? Oi? Eu tô bem aqui na sua frente, será que você consegue me ver? Eu acho que se você chega pra uma pessoa, eu tô bem aqui na sua frente, será que você consegue me ver? Tipo, como assim, sabe? Não, eu vou ser sincero. Eu acredito que isso é muito da pessoa. Você é uma pessoa que tem uma sensibilidade diferente para receber e acolher. Eu já sou pessoa que eu já não tenho muito isso porque eu não recebi isso, eu desconheço. Eu não tenho essas referências na minha vida. Então, a minha forma, que eu acabei sempre encontrando de me aproximar, é enxergando aonde eu agrego. Então, geralmente, quando eu vou abordar alguém que eu já tenho um interesse, alguma admiração, eu já conheço, eu já consumo, eu já sei como a pessoa um pouco funciona. Então, geralmente, quando eu entro ou vou buscar alguma coisa, eu sempre gosto de fazer o meu dever de casa.
que é buscar algumas informações para eu saber como eu vou conduzir aquilo ali. É uma boa dica. Ou seria muito intencional, mas dificilmente eu vou por ir. Eu funciono de uma forma bem intencional em tudo que eu faço. Ambiência, né? A energia que precisa ser de fato vital. Eu tenho um você outro chegar... ponto que eu acho que é muito importante falar. Tá. Tem um. O terceiro a gente falou, não? A gente falou agora. Falou agora. Então vai ter o quarto. Olha, nós dois, hein? Tem que Eu ter o acho que quarto. meu Tem que próximo, eu com certeza vou, vou trazer um caderninho. Tem que ter o quarto. E para mim, o quarto tem que ser uma coisa que acho que poucas pessoas conseguem entender o valor disso, que é você sempre, eu me cobro isso demais, eu sempre tento fazer as pessoas entenderem que isso é um trunfo, mas é um trunfo que muda tudo. Sempre você entregue mais do que te pedem. A pessoa que tem esse pensamento de sempre entregar além, eu sempre fui essa pessoa, cara. Eu ganhava R$600 no meu primeiro trabalho, e eu fazia de tudo um pouco. Eu servia o café, eu ficava muitas horas depois do horário, eu sempre era a pessoa que me cobrava ser muito mais interessado do que todo mundo, eu queria uma pilha de problema e entregava muito mais. As pessoas que jogam, que entendem a importância disso, ela nunca vai ser uma pessoa frustrada. Eu nunca me preocupei de nenhuma amizade que eu talvez em algum momento se desfez, porque eu sei que todas as oportunidades que eu tive, eu fui o melhor amigo que essa pessoa podia ter. Sempre. A pessoa que eu mais amava na vida era minha avó. Ela acho que eu não tinha medo. Hoje eu brinco, eu falo que eu não tenho medo, e não tenho mesmo. De verdade, eu não consigo enxergar alguma coisa que me trava aqui. Não tenho mesmo. Eu acho que a única coisa que eu pedi a Deus para não ir era a minha avó, e ela se foi na pandemia. E depois daí eu falo que, cara, não tem nada que me para não, meu irmão. Não tem mesmo, e não tem. Cortella diz, né? Você está isso. fazendo o possível, o melhor, dentro de um tema que ele fala sobre mediocridade, né? Que as pessoas tendem a fazer aquilo que é pedido e não aquilo que pode ser melhor. E para finalizar agora, vamos fazer o teste do network? Vambora. Você sabe qual vai ser o teste do network que eu vou te pedir? Faço a mínima ideia. Eu vou te Eu tiver que ligar. Eu vou Se tiver que ligar para um influenciador aqui, não, 10 milhões eu vou te ligar. Eu vou te pedir algumas coisas específicas. Claro, bora. E você vai ter que ligar para essas pessoas. Bora. Tá? Se eu tivesse precisando agora de vai ser legal isso. Um bom advogado. Um bom advogado. Ligaria. Eu vou perguntar coisas aleatórias, tá? Mas você quer advogado o quê? Porque tem isso também. É só um teste. Tá. Só um teste, tá? Olha, tu viu que ele segmentou, cara. Vai. É porque se for digital, aí tem um. Se for jurídico, é outro. Pronto, vai. Escolhe aí o cara que tu acha que vai te atender agora. Network é a pessoa, tu ligar pra pessoa e a pessoa te atender. O horário comercial são 5 da tarde. Não pode. Mas aí é teste de fogo, cara. Fala, minha amiga. Entendeu? Uns 15, 20 minutos, eu tô na rua. Pode, é muito importante. Você tem 1 minuto. É 1 minuto. Pode falar. Então, eu tô aqui com uma influenciadora que ela tá precisando de uma ajuda. Pensei em você aqui. A minha influenciadora é bem grande e ela tá precisando de uma ajuda aqui para estruturar uma coisa do evento dela. E eu preciso de uma pessoa de confiança, que seja mulher e que possa ajudar a gente na estruturação de alguns contratos aqui. Pensei em você e queria bater um papo com você depois. Queria saber se eu posso contar com você. Perfeito. Pode sim. Perfeito. Se quiser levá-la lá no escritório, tá bom. Ou eu vou até aí. Tá bom, fechado. Ajusta aí, eu só não consigo terça-feira que vem, tá? Que eu tenho uma audiência. Tá bom, perfeito. Mas olha, essa ajuda, ela não pode ter custo, tá? Nenhum, zero. E tem que ser uma coisa que a gente vai construir junto, mas vai ter ganho para os dois lados. Pode ser ganho assim? Futuro. Ganho Pode. futuro. Vambora. Mas aí eu não preciso estar full time, né? Não. Não precisa não. Tá bom? Depois eu te ligo e a gente avança isso aí com calma. Muito obrigado, minha amiga. Tá bem. Nada. Tchau. Tchau, minha amiga. Não vai entender nada depois dela. Não, calma. Eu vou outro. Um estrategista? Ele é de Curitiba. E o mais legal que eu tô falando pra vocês é, tipo, ele ligou, a pessoa atendeu. Ela falou, posso te ligar daqui a 20 minutinhos? Ele falou, não, tem 1 minutinho. Na mesma hora a pessoa
começou a ouvir o que ele tinha de demanda ali, né? E outra, conseguiu uma advogada agora no 0800. E ele nem falou o nome da influenciadora. Você tem noção disso? Volta no meu. Sim, você agora. Pô, tô com moral, não. Vou achar que foi até combinado. Pô, preciso falar com o Estevão, cara. Vou ligar pra ele. Porra, caralho. Irmão, coisa rápida. Tá trabalhando aí? Tá no escritório? Não, tô no escritório não. Tô no apartamento. Então, coisa rápida. Tô aqui num compromisso. Me pediram aqui um estrategista. Você, pra mim, na minha cabeça, é o cara perfeito para esse trabalho. E eu queria contar com você aqui um projeto de um evento que vai acontecer aqui no Rio ano que vem. Eu preciso de um cara que cuide de algumas partes aqui avançadas de captação de recursos de um evento. E você é o cara perfeito para poder envolve alguns influenciadores, algumas pessoas que são bem relevantes, importantes para mim, eu admiro, e me deram a missão aqui de eu recrutar um cara certo para tocar essa parte estratégica, e você é o cara para isso. Nesse momento eu queria saber se a gente consegue bater um papo, queria contar com você para isso. Calma, vamos lá. Captação de recurso. Não, é a parte estratégica, a gente vai sentar para conversar. Eu quero a pessoa certa, com a cabeça certa, para poder pensar e desenhar a estratégia comigo. Você é o cara que eu... Então você pode contar comigo. Tá bom. Deixado. Depois a gente faz um call com calma e a gente bate esse papo. Beleza. Tá podendo falar rapidão? Então, daqui a pouco eu te ligo. E a gente explica o motivo aí, que eu tô um pouquinho ocupado aqui agora, mas queria filtrar isso. Eu tô na reunião aqui, mas preciso encontrar as pessoas certas aqui para eu desenhar esse time que eu preciso. Tá bom. Então tá, você pode contar comigo. Fechado, meu irmão. Obrigado, cara. Te amo, irmão. Eu também. Tchau, tchau. Vocês estão entendendo a comunicação? Agora só mais um, porque eu tô gostando muito disso, mas eu prometo que só vai ser só mais um, tá? Não, bora, agora eu preciso de um médico cirurgião. Quero fazer, sei lá, uma cirurgia plástica. Esse eu vou ligar de vídeo e vai estar operando, provavelmente. Se ele ver, ele vai atender que ele é desse. Ah, mas vou criar aqui um roteiro aqui na hora. Aqui. Vamos ver. E aí, meu irmão, você tá bem? Tudo bem, você? 100%. Pode falar 30 segundos? É, coisa rápida. A missão é o seguinte. Eu tenho uma pessoa que ela precisa realizar um sonho dela. E ela perguntou, cara, eu preciso de um cirurgião de confiança, que você conhece, que era o melhor. Eu falei, eu vou ligar para ele agora. E se ele tiver em cirurgia, ele vê o celular, ele vai atender. Porque esse é bravo. Queria contar com você aí pra gente poder conversar com ela e ver o que você pode ajudar. Hein? Depois você vai entender. Tá aqui. Oi! Cara, ele te atrapalhando aí, você tá em cirurgia? Oi, gente. Desculpa atrapalhar aí. Prazer falar contigo, viu? Abraço. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Enfim, gente, pra gente encerrar o nosso monocast de hoje, a mensagem final é que não existe uma mensagem final, porque network é sobre relacionamento, conexões e elas nunca terminam. Na nossa cabeça, fez sentido, né? Total. Até a próxima.